Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos estudando a Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Nós estamos aqui no versículo de número 11 e 12. Estamos tratando a respeito do renovador de tudo. Ele, além de ser o que mantém por meio do poder de sua palavra, ele é também aquele que renova todas as coisas. O versículo 11 diz assim: eles perecerão. Nós estudamos, céus e terra perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. E hoje nós vamos estudar esse texto aqui, o versículo 12. O versículo 12 diz assim: e como manto os enrolarás, e como vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e teus anos não acabarão. Teus anos não acabarão. Então veja que está mostrando a imutabilidade do Filho, a eternidade do Filho, no versículo 11 e 12. Agora o texto diz aqui que o céu e a terra, como roupas que envelhecem, e como manto os enrolarás. Manto aqui seria uma cobertura, ou seja, eles serão enrolados. E enrolados tem o sentido de passar de uma condição para outra. Como nós falamos que a terra ela é perpétua, ela é eterna. Eclesiastes 1:4, nós estudamos esse texto, nós estudamos os Salmos também de 104:5, que diz que a terra não vai vacilar. Então, Deus não tem planos de destruir a terra. Pensa comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veja que Deus fez uma terra perfeita e original, e essa terra ficou sem forma, vazia. Nós chamamos de terra caótica. Se fosse para Deus destruir, acabar, detonar, fazer desaparecer, ele faria com a terra caótica, visto que essa terra caótica está sem forma, vazia, tem trevas, tem água. Mas não, o que Deus fez? Deus restaurou a terra. Em 6 dias, Deus restaurou a terra, e Deus começou essa restauração dizendo: haja luz. E o texto diz: e houve luz. Então, se Deus tivesse a intenção de destruir essa terra, ele já teria feito isso lá na terra caótica. Veja que todo o juízo que Deus exerceu sobre a terra foi juízo de penalização, mas não de destruição completa, plena e cabal. Por exemplo, o dilúvio, nós cremos que o dilúvio foi um feito universal. Toda a terra foi inundada por essa água, mas a terra não foi destruída. Apenas os seres humanos e os animais foram destruídos. Veja que Deus não teve, Deus não tem, Deus não teve, Deus não terá a intenção de acabar com essa terra e fazer uma outra nova. Não, essa terra e os céus vai passar de uma condição para outra. E por isso que nós lemos aqui: e como manto os enrolarás. Então veja que vai passar de uma condição para outra, e como vestido, ou seja, como uma vestimenta, mudarão. A palavra mudarão tem o sentido de trocar uma coisa por outra, transformar. Então a terra será transformada, certo? A terra será transformada. Ele renovará todas as coisas com o seu poder de renovo. Ele mesmo diz: eu faço nova todas as coisas. Quando a gente vai para 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7, nós vamos ler assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo. Então veja que a terra e o céu está sendo guardada para o fogo, ela está envelhecendo, e no tempo determinado
certo? Esse tempo determinado é o tempo onde começará o novo céu e a nova terra. Enquanto isso, essa terra e o céu está guardado para o fogo. Então veja que se Jesus ele arrebata a igreja agora, começa 7 anos de grande tribulação. Findar-se esses 7 anos, começa o milênio. O Satanás é preso, as nações são julgadas, Cristo começa a reinar aqui na terra, 1000 anos de paz, o diabo preso, o Espírito sendo derramado em plenitude, Joel 2:28, acontecendo completamente, sem indústria bélica, sem indústria farmacêutica, certo? Sem cobrança de juros, sem bancos. Cristo vai reinar e vai dar uma estabilidade financeira e paz para todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que no fim do milênio, Satanás vai ser solto e vai enganar uma multidão como a areia do mar, como a largura da terra. Eles serão tantos que, como a largura da terra, eles irão até Jerusalém, onde Cristo estará para pelejar contra Cristo, a guerra de Og e Magog. E Cristo, então, no fim do milênio, mandará fogo do céu e queimará esses rebeldes. Daí, depois desse fogo que queima os rebeldes, começa o juízo final. Todos os mortos ressuscitam. Capítulo 19 de Apocalipse começa a narrar esse evento do juízo final. E os mortos são julgados pelas obras que estão escritas no livro. E o livro da vida é aberto para comprovar que as pessoas que não são salvas não têm o nome escrito no livro da vida. E depois de ter feito o juízo final, ter decidido o destino eterno de todas as pessoas que estavam mortas, começa então esse fogo, a terra sendo restaurada pelo fogo. Vai haver um fogo que vai queimar toda a terra e todo o céu, e daí se cumprirá aqui o que nós estamos lendo em Hebreus capítulo 1, verso 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e como vestido se mudarão, mas tu és o mesmo e teus anos não acabarão. Então veja que os céus que agora existem e a terra, pela sua palavra, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então veja que esse fogo vai queimar os homens ímpios, certo? Os homens que se rebelaram contra Cristo no milênio. Aí o versículo 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, parece estar demorando essas coisas se cumprirem, mas o texto está dizendo aqui que essa demora aparente não está demorando, mas parece para nós, os homens naturais aqui, que está demorando, mas é porque Deus é longânimo para com todos, para conosco. E Deus não quer que nenhum pereça, Deus não quer que nenhum venha a ser queimado por esse fogo ou venha passar pelo juízo final, senão que todos cheguem a essa mudança de mente, ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos encontrem o arrependimento para que possam morar no novo céu e na nova terra. O versículo 10 diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo. Veja, ligando lá com Hebreus 1, 11 e 12, quando se enrolar o céu, haverá um barulho terrível, porque está acontecendo mudanças, essa transformação está acontecendo, e será uma transformação de um barulho muito grande. Os elementos se desfarão abrasados. Veja, os elementos, essa palavra elemento, qualquer primeira coisa, ou seja, um elemento significa que a terra que foi amaldiçoada pelo pecado, toda a criação que está amaldiçoada pelo pecado, esses elementos, aqui diz, se desfarão abrasados. Onde houver caminhos que revelam o pecado, que mostram o pecado, os homens
Os homens vão ser queimados, os homens do milênio que continuaram com Cristo, com esse fogo. E o pecado, o elemento do pecado, vai se desfazer nele. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então tudo que não glorifica a Deus, tudo o que não glorifica a Deus será queimado pelo fogo, certo? Então esse é o sentido de ser queimado a maldição do pecado, e ser queimado tudo que lembra o pecado, e ser queimado todas as obras do pecado, e ser queimado na terra, ser queimado no céu. Satanás tem trânsito nas regiões celestiais, ele anda pelos ares, tudo será queimado para que não haja mais nenhum efeito, nenhuma lembrança do pecado. E aí diz aqui o versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então essas coisas, esses elementos do pecado serão desfeitos, e Pedro está nos convidando a viver dentro da palavra. E aí o versículo 12 diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então o céu, olha lá, como mantos enrolarás e como vestidos se mudarão. E aqui Pedro está dizendo que esse fenômeno extraordinário vai acontecer por meio do fogo, certo? Vão ser desfeitos todos os elementos através desse fogo. Nós, versículo 13, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então ele é o renovador de todas as coisas, e além dele ser o criador, dele ser o mantenedor, ele é o renovador, e ele renovará todas as coisas através desse fogo. Veja que esse fogo não é uma matéria que não foi manifesta até hoje. Não, já foi manifesta. Nós podemos ver, por exemplo, o fogo na sarça ardente. Quando Moisés viu a sarça queimando, mas não se consumia, era um fogo que estava ali queimando, mas não destruía a sarça. No dia de Pentecostes, por exemplo, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, o qual pousaram sobre cada um deles. Veja que não é um fogo que destrói, é um fogo renovador, é um fogo que faz nova as coisas, que renova, que traz algo que está velho, volta a ficar novo. Não algo velho que é jogado fora para ter algo novo, mas algo que está velho recebe esse fogo e se torna novo de novo, novamente. No dia do arrebatamento também vai haver esse fogo, porque nós vamos ser transformados nos ares, nas alturas, ou seja, esse fogo vai queimar o pecado nas pessoas que estiverem vivas, ou seja, a imortalidade será queimada, a incorruptibilidade do corpo será queimada com esse fogo, e o corpo ficará sem o poder do pecado e da morte, através desse fogo. E no dia do juízo, que é o dia do arrebatamento, nós vamos parar nas nuvens e vai haver o juízo das obras, o juízo de obras que nós fizemos para Deus. Esse juízo, ele passará pelo fogo as nossas obras, obras que forem da carne, obras que forem da religião, obras que não forem para glorificar a Deus, feno, palha, madeira, serão queimados por esse fogo, mas as obras que forem de ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não vai destruir. Então veja que é esse sentido, tudo que não glorifica a Deus na terra e no céu, tudo que é contaminado pelo pecado, tudo que lembra o pecado, tudo que lembra a maldição, tudo que lembra qualquer ação do cosmos, do sistema social caído, da Babilônia, do Egito, tudo isso, tudo que está espalhado pelo universo, tudo que Satanás fez na sua rebelião no céu, tudo que Satanás está fazendo por esses céus, tudo isso será queimado com fogo, e só será destruído o que não presta, e o que presta será renovado, terá vida novamente, será jovem de novo para viver com o poder da eternidade. Então veja, esse é o sentido do texto. E olha só o texto:
né? E como mantos enrolarás, nós já vimos que é pelo fogo isso vai acontecer, e como vestidos se mudarão, esse fogo vai fazer com que céus e terra se mudem, e aí diz aqui, exaltando a Jesus, exaltando o Filho, exaltando o porta-voz, exaltando o herdeiro de todas as coisas, exaltando a expressa imagem do ser de Deus, exaltando o que propaga a glória de Deus, exaltando o Salvador que fez a purificação, exaltando aquele que está sentado à destra da majestade nas alturas, exaltando o mantenedor de tudo. Diz assim, mas tu és o mesmo, ou seja, ele sempre é o mesmo, ele é o renovador, e ele não carece de ser renovado, ele é o mesmo. Hebreus 13:8 cabe aqui de novo, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É isso o que diz a palavra, que Jesus é o mesmo hoje, ontem, será para todo sempre. Apocalipse também diz que ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o último. Então, tu és o mesmo, glória a Deus, tu és o mesmo. Tiago, capítulo 1:17, diz que ele é imutável, que ele derrama os dons vêm do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele não varia, ele não muda, ele é o mesmo, ele nunca mudará. Jesus nunca vai melhorar, Jesus nunca vai crescer, Jesus nunca vai ser evoluído. Não, ele não muda, porque ele já é, ele é, sempre é, ele é o eu sou, certo? E aqui diz, e os teus anos não acabarão, ou seja, os anos do Filho não acabarão. Agora, o escritor de Hebreus, olha só, ele começou exaltando Jesus acima dos profetas. Ele vem e exalta Jesus acima dos anjos. Agora ele para e exalta Jesus acima do céu e terra, de toda a criação, tanto do alto como de baixo, do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis. Cristo é o superior, ele é o Creiton, ele é o excelente, ele é mais excelente do que todas as coisas. O escritor parou aqui para dizer, se alguém tem no coração alguma adoração, reverência à criação, seja do céu, de deuses do céu, de estrelas, de qualquer coisa, ou na terra, alguma criatura da terra, Jesus, o Filho, ele é o eterno e ele é o imutável, certo? Aqui no Salmo 145, Salmos 145 vai falar assim, o Salmo 145, verso 13, vai dizer assim, o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste para todas as gerações. Diz aqui Hebreus 1:12, e os teus anos jamais terão fim. Não há fim. Ele é o primeiro e o último. Não existe fim. Não existe começo. Ele é o fim. Ele é o começo. Os anos do Filho jamais terão fim. Essa terra, do jeito que nós estamos vendo hoje, agora, e esse céu, quando nós olhamos para o céu, de dia ou de noite, esse céu e essa terra serão mudadas, terá um fim. Esse fogo renovador trará uma nova configuração, uma nova roupagem, uma nova aparência glorificada de uma terra original. O mesmo poder que está em Cristo estará em todas as coisas criadas, as de cima e as de baixo. Então essa terra e esse céu acabarão um dia na configuração que existe hoje, mas o Filho aqui diz, e os teus anos jamais terão fim. Ou seja, o Filho, ele é eterno e ele é imutável, ele não muda e ele é eterno. É isso que o escritor de Hebreus está revelando para nós, exaltando a Cristo acima
dos profetas, dos anjos, do céu, da terra e de todas as criações visíveis e invisíveis. Ele é imutável e Ele é eterno. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!